Oi pessoal, sou Alex Mantesso, a gente está aqui mais uma vez pelo Fotogestão, onde a gente procura esclarecer dúvida e passar informações para quem quer ser fotógrafo ou já é fotógrafo e quer melhorar a sua carreira, né? Principalmente visando o sucesso e a lucratividade. Hoje a gente vai complementar um pouco do que a gente falou no último post, onde a gente tinha uma dúvida sobre a elaboração de contratos para trabalho autoral. Então hoje a gente resolveu falar, dar uma dica, não é uma dúvida, mas é uma dica de como elaborar o contrato de fotografia. Uma das coisas que a gente mais vê por aí nos blogs e Facebooks e grupos de fotografia é falando sobre contrato. O que a gente sempre lembra? Que ao se tornar fotógrafo, você passa a ser demandado de atividades que não são ligadas só à fotografia. Eu passo a ter coisas além daquilo. Que nem a gente falou até alguns posts atrás, sobre todas as atividades que um fotógrafo acaba desenvolvendo e que não é fotografar. A gente viu isso naquele post sobre produtividade, do quanto que as pessoas acreditam que um fotógrafo fotografa e quanto ele realmente fotografa e o quanto do tempo dele é diluído em outras atividades administrativas. Então, a gente tem que entender que ser profissional exige uma postura profissional para tudo. E entre essas obrigações está a formalização de contrato. Eu preciso formalizar contrato com os meus clientes, com os meus modelos, com quem quer que seja que está fazendo alguma coisa comigo, é um contrato que vai reger essa relação. É fundamental isso para os dois, porque vai ficar muito claro o que cada um tem de direito, cada um tem de dever, e aí não tem dúvida depois. Ou se tiver, já está resolvido no contrato. Tá, mas como elaborar esses contratos? Como que eu preparo os meus contratos? A gente vai sugerir que isso seja feito em 3 passos, seguindo 3 passos fundamentais que a gente vai ver agora. O primeiro é buscar referência na internet. Você vai lá no Zé Google e coloca lá e procura os contratos e vai ver que tem uma série de contratos já disponíveis lá, uma série de formatos, de coisas que os caras falam, pega esse contrato, contrato de sessão de imagem, contrato de ensaio, contrato de casamento, tem um monte. Vai lá e seleciona aquilo que está dentro do que você precisa. Então, se você atua com casamento, não adianta pegar um contrato de ensaio, a não ser que você vai fazer ensaio também. Então, você pega os contratos que você entende que precisa e baixa para avaliar. O segundo passo é adequar esses contratos à sua necessidade. Então, o que você vai fazer? Vai avaliar que pontos que são fundamentais, o que você tem que definir com o cliente, o que eles falam em termos de prazo, preço e adaptar para você. Não adianta eu pegar o contrato lá e sair assinando. Eu tenho que olhar se o prazo que está lá está de acordo com o que eu prometo, se o escopo do trabalho está de acordo. Você vai entender o que você tem que falar no contrato. Você vai fazer um roteirinho, tipo, que partes que o meu contrato tem que ter. Baseado naquilo você vai entender, você não vai esquecer de nada. E aí você vai construir uma estrutura para o seu contrato, um escopo, Falar, então aqui eu vi que lá tem que falar de um objetivo, tem que falar de uma outra parte aqui que são os prazos, tem que falar aqui do que eu vou entregar, tem que falar aqui de quais são as contrapartidas financeiras, você vai montar um esqueleto para o seu contrato. E aí, por fim, você vai revisar esse contrato com o advogado. É ele que vai fazer seu contrato. Não é você que vai sair pegar da internet alguma coisa e sair usando. Por quê? Se eu preciso de um fotógrafo, se você precisa de foto, eu indico um fotógrafo. Para quem precisa de um contrato, eu indico um advogado. Eu não sou um fotógrafo para montar um contrato. Eu não tenho essa expertise, eu não sou a pessoa indicada para isso. Eu preciso contratar alguém que me garanta isso. Mas então para que você procura um monte de referência na internet? Para entender o que é necessário num contrato. Grande parte dos advogados não tem conhecimento em fotografia. E aí vão te perguntar coisas que você vai ter que pensar antes de elaborar esse contrato. Prazos, etc. Então, ali você vai entender o que você precisa levantar de informação sobre o seu negócio para depois passar para esse advogado que vai efetivamente montar o seu contrato. Essa pessoa é fundamental, porque é ela que entende de lei e do que é necessário num contrato. Se você sair usando o que você achou por aí, você está colocando o seu negócio em risco. Então, é importante avaliar, porque um advogado é que sabe se está tudo de acordo com a legislação. A gente tem hoje um Código Civil que é bastante forte, ele precisa ver se aquilo está de acordo com o Código Civil, se você não está fazendo nada de errado. Então, ele vai falar, olha, aqui está a formalização que você precisa para o seu negócio.
É um investimento que compensa a segurança, né? Por quê? Eu estou pagando por alguém que vai definir um contrato e depois eu vou usar várias vezes. Não é um negócio que eu vou gastar e não vou usar, vou ter que pagar toda vez. Ele vai definir um modelo de contrato que eu vou usar muito tempo, muitas vezes. Então, vale a pena investir. A gente gasta em tantas outras coisas que são mais perecíveis e aí acaba não gastando num contrato. E quando eu comparo essa coisa com a internet, eu sempre falo, o dia que você pagar por um contrato, você vai lá, contratou o seu advogado e ele fez um contrato. Você vai disponibilizar esse contrato na internet? Claro que não. Então o que está na internet nem sempre é tão sólido quanto aquilo que você desenvolveu para você. Então realmente converse com o advogado para fazer isso certinho. Outra coisa importante nessa história de contrato é você se habituar a ler contrato. É impressionante no Brasil como as pessoas assinam contratos sem ler. Isso é um risco. Então você tem que aprender a fazer isso com frequência. A jamais assinar alguma coisa que você não sabe o que está escrito lá. Simplesmente assinar. O risco que você está colocando para o seu negócio e correndo é bastante grande. Então veja se o que você está assinando está de acordo com o que você está disposto a fazer. Isso às vezes vai te assustar. Eu tenho a prática de ler contratos. Eu já vi contrato em que a pessoa estava falando coisas ao contrário, que prejudicava ela quando ela queria me prejudicar. E eu falava, você já viu essa cláusula que está ao contrário? Tipo, ela falava, se o cliente não entregar nada, ainda assim eu tenho que fazer o trabalho. Coisas assim. Ou contratos que só falavam da pessoa. Falou, o cliente tem que me pagar se eu não fiz, tipo, se o cliente não entregar o que eu pedi, ele vai ter que pagar. Se o cliente não responder mais e-mail, ele tem que pagar. Se o cliente não responder em X horas ou X dias, o trabalho será suspenso. Aí eu liguei para a pessoa e falei, tá, e se você não entregar? E se você me abandonar? E se você não fizer as coisas do contrato? Não tinha punição nenhuma. Eu falei, nunca ninguém me perguntou isso. Eu falei, talvez nunca ninguém tenha lido o seu contrato. Então, isso é importante. Leia o contrato. E não coloque o seu negócio em risco. Porque uma hora que eu assino um contrato que eu não sei do que se trata, eu estou colocando o meu negócio em risco. É um problema. Acho que a gente passou aí pela questão de contrato, algumas pessoas se frustram quando eu falo isso, falam, mas eu achei que você fosse dar uma solução para eu fazer o meu contrato. É a mesma coisa que eu falar para alguém que fotografa com iPhone, que eu vou dar uma solução para ela fotografar a festa infantil dela. Cada área tem um especialista. Consulte esse especialista. Né? Então, do mesmo jeito que eu quero que a fotografia seja profissional, eu quero que a fotografia tenha uma postura profissional. Do mesmo jeito que eu quero que um cliente entenda a importância de ter um fotógrafo, eu quero que os fotógrafos entendam a importância de ter um consultor na parte de contratos e que eles estejam seguros com o que eles estão usando. Então não faz esse negócio de pegar contratos pela internet e sair usando. Realmente contrata o advogado, fala com o advogado e se certifica de que está tudo certinho. E se habitua a ler contrato. Né? Se habitua a ter a prática de avaliar o que você está assinando e questionar quando você tem dúvida. Ok? De novo, eu convido vocês a participar do Fotogestão, acompanhando as postagens lá no site fotogestão.com.br, a se inscrever na nossa newsletter para ser informado quando a gente tem coisas novas, novidades de parceiros, etc. A acompanhar a nossa página no Facebook e também se inscrever no nosso canal no YouTube. Assim você vai ter sempre a informação mais atualizada do que a gente está postando e trazendo de novidade aí para se desenvolver na carreira de fotografia e ter sucesso. Ok? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado!